Olá, meus amados irmãos, graça e paz, que o Espírito Santo ele venha abençoar a sua vida. E nós estamos na gravação de mais um vídeo aqui com você e com toda a comunidade. Que Deus venha abençoar todos os irmãos e irmãs que estão aqui inscritas no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, gratuito, venha fazer parte dessa comunidade aqui no canal. Bom, gente, hoje eu vou falar de um vídeo, né? Gravar também minha opinião a respeito do momento aí, do vídeo do momento a respeito do pastor Paulo Júnior. Quem nunca ouviu falar do pastor Paulo Júnior, inclusive já assisti vários sermões dele, do Paulo Júnior, e vamos falar do seu desligamento da igreja. Ele não é mais pastor da igreja, né? O que será que aconteceu? Bom, nesse vídeo aqui eu sei que tem muita gente na internet falando, dando suas opiniões, falando aí se ele adulterou, o que ele fez para deixar o ministério. Mas eu venho trazer para você aqui um vídeo onde ele publicou em uma das suas redes sociais e eu vou republicar aqui para você logo após. Você vai assistir todo na íntegra. O próprio pastor Paulo Júnior falando, o próprio irmão Paulo Júnior falando sobre a sua queda, sobre o seu pecado. E eu quero que você, ao terminar o vídeo, você aqui embaixo deixe o seu comentário a esse respeito. Mas quando nós vemos um líder caindo, um pastor sendo desligado, saindo do ministério, nós temos que entender que os pastores, eles também são homens, são pessoas, somos falhos, somos errantes, estamos todos nós sujeitos a erros, sujeitos ao pecado. Então, a responsabilidade que o pastor tem de pastorear, de cuidar das ovelhas, de anunciar a palavra de Cristo, nós temos que ter um cuidado redobrado, porque é uma grande responsabilidade. E não é fácil, não é para qualquer um estar no chamado, tem que ter uma constante vigilância. Quando isso acontece, a gente vê notícias assim de pastores próximos, longínquos, a gente fica com temor e tremor, ficamos de orelha em pé. E na época de Jesus, já havia também isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui na epístola primeira de Coríntios, na primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, um versículo bastante conhecido, capítulo 10, o versículo é o 12, diz assim, olha o que diz a palavra, a Escritura Sagrada. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Veja, aquele que pensa, não é aquele que diz, não é aquele que está, mas aquele que pelo menos pensa estar de pé. Que ele venha ter cuidado, venha ter zelo, vigilância, para que não venha cair. Porque todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos. E muito cuidado aqueles que estão na rede social criticando, que estão aí falando, baixando ali a lenha em cima do pastor, trazendo opiniões, talvez sem saber do caso, o fato. Né? Eu vou trazer agora o vídeo do pastor, ele mesmo falando. Há pessoas que acreditam no pastor, não, mas ele vem a público falar do seu pecado, o que houve. Eu não vou falar que eu já assisti o vídeo, eu quero que você, aí, amigo espectador, amigo inscrito do canal, você tire as suas conclusões e digita aqui deixe seu comentário aqui público aqui no nosso canal para esse vídeo, né, que nós estamos aqui excepcionalmente gravando, né, este vídeo, que a gente é o momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, um momento desse, momento de tristeza, dor, né, da gente colocar as orelhas em pé e ter muito cuidado para que a gente não possa ser a próxima vítima, temos que estar em constante vigilância, cuidar para que a gente não venha cair, né? Nesse momento, pessoal, não é momento de você estar criticando o pastor, criticando o homem de Deus. Todos nós somos sujeitos a quedas, a erros, mas é o momento de abraçar, de acolher, não de criticá-lo. Então a igreja agora, dele ser pastor, é o momento dele ser pastoreado, dele ser liderado, né? E é o momento de abraçar, porque para criticar, há muitas pessoas para criticar. Já basta o mundo aí, gente, que já critica o povo que aceita Jesus. Já é motivo de chacota o povo que crê aqui na Sagrada Escritura, que tem a Bíblia como seu referencial, tem o Senhor Jesus. Então, eu peço a vocês também, após o vídeo, orem também pelo irmão Paulo Júnior, para que ele venha se restabelecer. Agora, e se ele vai voltar ao ministério, voltar a ser pastor, isso é outra história. O momento agora é de cuidar do quê? Da alma. Porque o uniforme,
função eclesiástica, né? Títulos na igreja não garantem a salvação de ninguém. Eu vou repetir para você bem claro. Obreiro, presbítero, dirigente, pastor, bispo, nenhuma função eclesiástica, nenhum título, nenhum uniforme vai te garantir a salvação da sua alma. Então, lembre-se, o Paulo Júnior, o irmão Paulo Júnior, é uma alma que deve ser restaurada e deve ser salva. Por isso, nós devemos acolher e orar por ele. E cuidado você, eu, todos nós, como o apóstolo Paulo disse, que pensa estar de pé, para que venham cuidar para que não caia. Eu vou deixar o vídeo do Paulo Júnior aí, ele mesmo falando, e você aí tira suas conclusões, digita o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. E que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você, esteja sempre firme e forte. Por mais que venham aparecer lutas, venham aparecer grandes desertos, as perseguições vão vir contra a sua vida, mas permaneça crendo na palavra do Senhor, crendo, se lançando, porque esta palavra, ela transforma, muda, ela faz com que sejamos fortes diante de todos os desafios que vamos enfrentar. E que Deus venha ter a sua infinita misericórdia sobre todos nós. Fico por aqui. Eu te vejo, meu amado irmão, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que
tenha algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão Paulo Júnior.